Vamos lá, então, vamos conversar hoje sobre o Império Romano. Algumas curiosidades, tá? Então, para começar a falar do Império Romano, é legal a gente saber que o Império Romano, ele foi dividido em dois, tá? Ocidente e Oriente. E por que isso, né? Porque o Império Romano, ele era muito vasto e tinha muita coisa para se estudar também. Então foi dividido em dois, tá? Aí, quando a gente pensa da cultura romana, né? Como que era a cultura da sociedade romana? Ela era uma cultura que ela sofreu muitas influências de vários povos. Por quê? Porque o império ele foi invadindo e foi trazendo vários reinos. Então, a cada reino, a cada sociedade que o Império Romano conquistava, trazia com ele a sua cultura, né? E o Império Romano, ele começou um pouco, ele teve início, né? Início no ano 1 depois de Cristo, tá? Aí, quando a gente pensa em Império Romano, né? O que é importante a gente também falar, né? Falar sobre a religião, né? Como que era a religião romana? A religião romana, ela sofreu muita influência da religião grega, então ela era politeísta, tá? Ela endeusava vários deuses e ela também endeusava os imperadores. Então, era tudo, eles pegaram bem toda essa parte grega, né? E com o Império Romano teve início também o cristianismo. No final do Império, né? Porque no começo era uma religião politeísta, mas no final do Império Romano foi que surgiu o cristianismo. Aí aqui uma outra curiosidade, né? Quando a gente pensa na cultura romana. Uma pirâmide. Ah, mas o que essa pirâmide, né, tá fazendo aí? Em Roma, até hoje, existe essa pirâmide, né? Essa pirâmide aqui, ela foi construída pelo imperador Caio Sestio. O Caio Sestio, ele adorava a arte egípcia, né? E ele também teve influência dos egípcios na cultura romana. Então ele mandou construir, né, uma pirâmide para que depois que ele morresse fosse colocado o corpo dele lá, né? Que eles também cultuavam como os egípcios, eles eram muito apegados à vida, né? Então eles tinham medo depois que eles morressem o que iria acontecer com eles. Então eles também tinham esse hábito de pirâmides. Aqui agora, quando a gente pensa também no Império Romano, o Império Romano ele sofreu muita influência também da Grécia, quando a gente pensa nos monumentos, nos objetos que eles tinham do dia a dia, né? Então, o que eu quero dizer com isto, tá? Que eles pegaram isso da Grécia, onde eles se preocupavam muito com a utilidade das coisas, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, quando eles faziam um templo, os templos eles eram feitos em linhas retas, né? Não tinham, por exemplo, as colunas não tinham todos aqueles rococós, eram mais um estilo jônico. Então eles se preocupavam que os monumentos eles tinham que ser bons,
duráveis e ter um sentido para aquilo. Eles não se preocupavam muito com a beleza das coisas. Tipo, os utensílios, as ânforas também eram coisas mais simples e úteis. Então, isso aqui são algumas curiosidades do Império Romano. Espero que vocês tenham gostado.